Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa história humana está repleta de coisas pequenas. O relacionamento humano está repleto de coisas pequenas. Fulano disse, fulano falou, eu acho isso, eu acho aquilo. Muitas opiniões sobre uma mesma coisa. Então o nosso mundo toma a nossa mente, toma o nosso pensamento, toma quase todo o nosso dia. Nossos pensamentos que percorrem todas as coisas que nos rodeiam, é o tempo, é a nossa vida, é o nosso salário, é o calor, é o frio, tudo percorre a nossa vida e toma muito da nossa própria vida mesmo, ele toma a vida de nós. E hoje a gente vai pegar um trecho do Gênesis. É importante a gente sair desse mundo humano, pequeno, restrito, muito reduzido, porque Deus, pela própria natureza, não cabe dentro da nossa mente. E quanto mais a nossa mente está envolvida com coisas pequenas, quanto mais nós tomamos do nosso tempo com as coisas que nos rodeiam, mais distante fica essa realidade divina. Então hoje tomamos lá a criação do mundo, sair um pouco da nossa pequenez, tanto quanto o Espírito Santo nos conceder. Logo no início da Bíblia, no Gênesis, logo no primeiro capítulo, começa assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra estava sem forma e vazia. Como é uma terra sem forma? Toda terra que você pega, ela tem uma forma. O barro você molda, você vê a terra no chão, ela tem uma forma. Como é uma terra sem forma? Vazia. Como é uma terra vazia? Uma terra que não tem nada. A criação, a terra não existia. Só no pensamento de Deus ninguém era capaz de perceber essa terra, de ver essa terra ou de sentir. Mesmo que houvesse criaturas humanas, não conseguiriam ser, eles não conseguiriam existir, porque tudo fora do tempo e do espaço, fora da nossa compreensão, fora da nossa inteligência. E vejam como isso é precioso, a gente começar a pensar em Deus, como do nada criar todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, quer dizer, abismo, uma coisa que não... Vamos pensar, é uma coisa que não tem fundo, não tem fim. A terra não tinha forma, o abismo não tinha fim. As trevas separou a luz das trevas no primeiro dia. Não havia luz, não havia trevas. Olha que coisa impressionante para nós, incompreensível para nós. Não tem forma, é vazia, é um abismo do nada. Um abismo que não existe nada, não existe criatura, não existe matéria, não existia nada. A terra estava sem forma e vazia, saiu do nada. Deus começa a obra da criação e o verbo, Deus usa as palavras, veja bem,
faça-se a luz, faça-se do verbo fazer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus vai usando o verbo, a palavra eterna, para tirar do nada todas as coisas, para chamar a vida à terra que era informe e vazia, que era o abismo, um buraco sem fim. Pode começar a pensar assim, mas também não é isso. Um abismo, um vazio do nada. Quando você vê um abismo, um buraco muito fundo, você fala, nossa, é fundo, é muito grande, mas deve ter fim. Não, um abismo, uma coisa que não tinha existência, ou seja, que não existia nada que subsistisse ali. É uma redundância, mas é isso. Não existia nada que subsistisse ali, que pudesse subsistir ali. E Deus chama a terra, dar uma forma para essa terra, para esse abismo que era informe e vazia. Depois ele diz, faça-se um firmamento entre as águas, separe umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Deus criou o firmamento. Olha a grandeza do poder criador do Deus. A partir do nada, a partir do vazio, a partir do abismo, a partir das coisas sem forma, Ele vai chamando a existência pela palavra. Produza a terra, no versículo 11 do capítulo 1 do Gênesis, produza a terra ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. Deus fez os 2 grandes luzeiros no versículo 16, um para presidir o dia e outro para presidir a noite. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separasse a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Aí vai narrando tudo. Então, pensemos que Deus chama a vida, chama do nada todas as coisas, faz existir coisas que não existem. É o poder de Deus. E a palavra, o verbo, a palavra se fez carne. Veja bem, então lá em São João, já no capítulo 1, o apóstolo João vai lembrar isso para cada um de nós. Ele vai começar o seu evangelho com a narração, no princípio era o verbo. Veja bem, o verbo que estava lá na criação do mundo, o verbo, compreensão nossa limitada, usado por Deus, faça-se o céu, faça-se a terra, o firmamento, a lua, as estrelas, faça-se toda a erva, toda a erva de semente, pululem peixes, seres vivos sobre o mar, sobre a terra. Deus chamou do nada, do abismo, das trevas, das coisas sem forma, Ele chamou a vida e a existência. Aí, Deus vem preparando a humanidade para um dia começar a compreender a riqueza da dignidade de filhos de Deus. E São João vai praticamente narrar de novo a criação do mundo. Por quê? Porque ele quer que nós compreendamos o poder de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Então, São João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Deus. O verbo, esse que se encarnou no meio de nós, chama todas as coisas a vida, a existência,
cria coisas que não existem, cria em mim e em você coisas que não existem, sentimentos que não existem. Tal é a nossa adoração do Verbo da vida, aquele que veio até nós. Tudo foi feito por Ele, tudo que essa narrativa que você ouviu, tudo foi feito pelo Verbo. O Verbo é Deus, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Sem Ele nada foi feito. Nele havia a vida. Tudo foi ganhando vida com a palavra, com o Verbo. Tudo foi feito por Ele. Veja, incompreensível para nós, mas podemos meditar, podemos ir caminhando aí, tanto quanto o Espírito Santo nos conceder. Aí, esse ser infinito que criou todas as coisas e para a quem todas as coisas existem, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito por Ele, para Ele, com Ele, sem Ele nada foi feito. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. Veja essa frase, versículo 10 do capítulo 1 de São João. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. Jesus estava no mundo, foi feito por Ele, Ele esteve sempre aqui, eternamente esteve no mundo, esteve de maneira especial, vamos dizer assim, na obra de toda a criação. Mas um dia esse Verbo, essa potência da vida, essa potência da criação que criou todo o universo, resolve se fazer homem e vir habitar no meio de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha a compreensão do apóstolo João. Toda a obra da criação, tudo que era informe e vazio, tudo que era abismo, tudo que era treva, tudo que era sem vida, nada existia. Ele foi chamando as coisas à existência, à vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus infinito que chamou tudo do nada, a criação se fez carne. E é a carne que nós comemos e é o sangue que nós bebemos. Não pode o homem mais morrer se participa dessa carne, desse sangue, dessa vida, porque Ele chama à existência todas as coisas, tudo foi feito por Ele. No versículo 18, ainda do 1 de São João, do apóstolo João, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Dá para imaginar de longe, lá, quase que invisivelmente para a nossa consciência, para o nosso pensamento, coisas que são invisíveis ao nosso pensamento, mas João vai chamando a essa realidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O autor de toda a criação, que do nada, que do vazio, que do abismo, chamou todas as coisas, a vida e a existência, está no meio de nós. Se fez carne e habitou no meio de nós. Olha a força da criação, chamar a existência, fazer existir o que não existe. Impossível se aproximar de Jesus, principalmente na promessa: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. O Verbo se fez carne, o Verbo estava no mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o reconheceu.
Espírito Santo, como nós poderíamos olhar uma criatura humana e perceber que tudo aquilo, todo o universo, que eu existo para Ele, por Ele, com Ele, e que Ele iria pegar essa carne mortal nossa, esse ser que apodrece, que vive pouquíssimos anos, 50, 80, 100 anos, isso não é nada, é um sopro, como a nossa vida se esvai rapidamente. Mas São João vem aqui fazendo esse convite e insistência: creia no verbo da vida, creia nesse Filho único que estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Como poderemos imaginar, como poderemos conceber? Vamos crer nisso, suplicando cada dia ao Espírito Santo que dê amor a esse verbo de vida, para que do nada que é a nossa vida chamar à existência. Ainda um outro dia, uma pessoa me dizia: como eu posso conseguir a santidade? Como eu posso fazer as obras que Deus quer de mim? A paciência, a longanimidade, a partilha, a generosidade, a paciência, a esperança. Deus nos fez todas as coisas, chamou do nada. O abismo que existia, o nada, o vazio, a treva, tudo sem forma, tudo vazio. Qualquer ser humano que existisse naquela época, se jogasse ele nessa época, ele desaparecia, porque não existia nada, não existia matéria, espírito, não existia nada. Deus chamou todas as coisas à existência, e depois vai dizer também, criou os seus exércitos. Num dos dias vai dizer, criou os exércitos, toda a multidão dos seres do céu, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os milhares e milhares de seres que louvam incessantemente a Deus pela sua grandeza. Vamos pensar que o verbo da vida, veja, ele se encarnou no meio de nós. Carne, nós o podemos tocar, mais do que isso, dele nós podemos nos alimentar, nós nos alimentamos de vida, da força da vida, da força da criação, que arrebente a nossa vida, mas nós comungamos o verbo da vida, Criador, que chama do abismo, que chama do nada, todas as coisas a ser, a existir. É por isso que nós temos a vida eterna. É por isso que do nada que nós conseguimos, Deus chama a existência, Deus cria, porque o Verbo se fez carne e habita no meio de nós, e nós o adoramos. É impossível a um homem comungar a vida, a eternidade, a potência eterna de Deus, que chama do nada todas as coisas, e morrer. O homem não pode morrer mais. Ao homem que comunga, que bebe dessa carne e desse o sangue, porque quem se fez homem foi o verbo da vida. Quem pode morrer comungando o verbo da vida? O ser que criou todas as coisas, tirou do nada todas as coisas, tirou do abismo, da treva, e ele se fez homem e habitou no nosso meio, o verbo da vida, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória. São João vai dizer, por isso que aquela criatura se deitou no peito de Jesus. Ele arrancou tudo isso do peito de Jesus. Sabia que era um ser infinito sobre o qual ele estava debruçado sobre o peito. E que ali havia a força de chamar a vida, de chamar a existência todas as coisas. E agora o chamara para a vida eterna, para viver com ele, receber a dignidade de filhos de Deus. Olha o que o Espírito Santo tem falado para mim, para você.
O Verbo da vida se fez carne e está no nosso meio. Qual a glória que um homem pode alcançar? Qual o prêmio que um homem pode obter maior do que receber a força do Criador dentro de si, que chama todas as coisas à vida, à existência e à existência eterna? Novos céus e uma nova terra. Chama todas as coisas à existência. É isso que Ele tem preparado para nós. O Verbo da vida é carne, está no meio de nós. Criador do céu, da terra, de todos os seres vivos que habitam na terra, de todos os seres que habitam no universo, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, Criador de todas as estrelas desse universo infinito, Criador da vida, o Verbo da vida está no meio de nós. O mundo não o conheceu, mas São João o conheceu. É por isso que ele disse: eu toquei a vida. Eu vi, eu sei que é verdade, porque eu toquei a vida. Eu senti a vida que brotava do peito de Jesus. É isso, a vida. Que o Espírito Santo permita a você, a mim, a gente descobrirmos essa vida. Nós comungarmos esse corpo e sangue de vida, que vai criar tudo em nós, que vai tornar impossível a morte. A morte não existe mais. Quantas vezes você vê os apóstolos, os evangelistas, o próprio apóstolo Paulo, o Verbo da vida, o próprio apóstolo Paulo vai insistir muitas vezes nesse sacrifício redentor que nos chamou à vida. Nós fomos salvos pela fé, porque acreditamos que esse que se encarnou e está encarnado no meio de nós, vivo, palpável, sensível, nosso pão, nosso vinho, nosso alimento para a vida eterna. Deus seja louvado pelo dom do Espírito Santo dado a todos nós neste dia, que possamos chegar um pouco mais perto desse Verbo da vida, que chama a existência, que chama a vida, tudo aquilo que é morto, tudo aquilo que é sem forma, tudo aquilo que é abismo, tudo aquilo que é treva, vem tudo para a luz, vem tudo para a vida, vem tudo para a eternidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, porque nós vamos louvá-lo eternamente e nós vamos ter a vida eterna para podermos louvar. É por isso que nós queremos a vida eterna, louvar o Verbo da vida. Ele veio até nós, nós vamos até Ele. Ele eternizou as nossas vidas através do seu corpo e do seu sangue, que nós nos alimentamos para levar essa vida humana para a vida eterna. Bendito seja Deus pelo dom do seu Espírito Santo a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.